Oi meu povo, nesse vídeo vou falar sobre os gastos da nossa viagem para a Coreia do Sul. Nós passamos 20 dias e éramos 3 pessoas. Nós chegamos na Coreia dia 4 de novembro e voltamos dia 23 de novembro. Se você chegou nesse vídeo aqui por um acaso, tem toda a playlist da viagem no canal. E em 2023 eu também fiz uma viagem para a Coreia, então tem essas duas playlists com tudo que a gente fez por lá. A minha intenção para esse vídeo é falar dos gastos e enquanto eu for falando desses gastos, poder dar algumas dicas, explicar como é que algumas coisas são, assim, que seja útil para vocês, né? Eu tenho uma planilha onde eu categorizei os gastos, né? Tipo passagem, alimentação, passeios. Eu vou disponibilizar essa planilha. Essa planilha eu vou colocar ela no modo visualização. Então, quem quiser usar, tem que fazer uma cópia se você quiser editar alguma coisa. Um detalhe importante é que, como eu moro em Chicago, os nossos gastos, né, os valores são todos em dólares, porque é o que eu vejo na fatura do meu cartão. E para esse vídeo, né, se você tá no Brasil, que a maioria das pessoas que me assistem tá no Brasil, para vocês entenderem os gastos em reais, eu usei uma cotação média do valor, né, do dólar para real. Eu fui no site da Wise e fiz lá, né, do dia que a gente chegou até o dia que a gente foi embora. O dólar não variou tanto durante esses dias, né, de novembro de 2024. A média, assim, bem simples, eu fiz contando que $1 é R$ 5,77. Na planilha eu usei esse valor para aproximar os valores que eu tinha em dólar para reais. Vou começar os gastos pelas passagens, porque sem passagem a gente nem chegaria lá, né? Vocês vão ver aí que tem escrito passagem Sara, que é o nome da minha irmã, e passagens. A Sara mora em Brasília e ela veio Brasília, Chicago. Depois ela foi com a gente Chicago, São Francisco, São Francisco, Incheon, chegamos em Seul. Essa passagem foi até bem barata, porque assim, pelo trecho, né, foi $1.263,44. É até mais barato do que quando eu procurava assim Brasília, Seul, em vez dela passar por Chicago pra ir com a gente. Só que eu usei aquele várias cidades, eu usei da United, nessa passagem foi pela United, e aí coloquei lá nas várias passagens e meio que a gente que montou assim o itinerário, porque se a gente colocasse Brasília, Seul, ele não aparece, né, com essas paradas assim passando aqui por Chicago. Lembrando que se você for passar pelos Estados Unidos, você tem que ter visto, né, para entrar nos Estados Unidos. As nossas passagens, você tá vendo aí um valor pouco, né, tipo, $196, mas é porque a gente usa as nossas milhas do cartão de crédito. Então, assim, o valor da passagem, ele varia muito, porque não sei onde é que você tá no mundo, em que cidade que você mora, e o nosso, assim, foi praticamente irrisório, porque a gente usou nossas milhas, então a gente só paga as taxas extras, né? Mas na época, se a gente tivesse comprado, né, pago em dinheiro essas passagens, elas teriam saído pelo menos $800 por pessoa. Mas aí, aqui é também só para vocês terem um pouco de noção do valor. O próximo tópico é a hospedagem. A gente preferiu Airbnb, porque a gente estava em 3 pessoas, então a gente procurou por Airbnbs que tivessem 2 quartos e 2 banheiros, isso encarece bastante. E o Airbnb tem a vantagem de que tem uma cozinha, a gente acabou nem usando tanto, mas tem uma cozinha se você quiser usar. Mas principalmente essas viagens mais longas, eu gosto que no Airbnb tenha máquina de lavar e secar. A gente passou, né, um tempo em Seul, depois a gente foi para Pohang, Busan e voltamos para Seul. Tem um vídeo no canal só mostrando essas hospedagens, caso vocês tenham interesse em ver com mais detalhes. As 2 vezes que a gente ficou em Seul, né, no começo e no final da viagem, a gente ficou no mesmo Airbnb em Myeongdong. Em Pohang a gente ficou no hotel, foi a única vez que a gente ficou no hotel. E em Busan a gente ficou no Airbnb. O Airbnb de Busan não foi muito bom, mas, né, a gente escolheu, pensou que ia ser melhor, não era, mas tinha a vantagem de que a gente estava bem de frente pra praia, a praia de Guangali, que é a que tem a ponte famosa em Busan. O Airbnb a gente sempre paga com antecedência e o hotel a gente reservou usando o Booking, e aí cada propriedade tem as suas próprias regras. O hotel que a gente ficou em Pohang, o hotel La Han, a gente pagou lá na hora, né? Então a gente pagou com o nosso cartão de crédito lá na hora. Como dessa vez a gente viajou em 3 pessoas, dá até pra traçar um pouco um comparativo com a viagem passada, que eu fiz em 2023, que era só eu e meu marido. A gente pôde ficar em Airbnbs menores. Então eu até peguei pra comparar o Airbnb que a gente ficou em Myeongdong da nossa viagem de 2023. Eu não achei exatamente o mesmo, mas achei um bem parecido, no mesmo prédio, simulando uma estadia
de uma semana nesses 2 Airbnbs, o menor sai 5.615 e o maior sai 8.493. Uma diferença de quase R$2.900. Então, se você tá só ou só com alguma, né, com mais uma pessoa, você tem como economizar bastante. O próximo tópico eu não sabia muito bem como colocar, mas coloquei extras que você precisa antes da viagem. Tem KHA Sara. Como a gente tinha viajado em 2023 e a KHA vale por 2 anos, a gente não precisava de uma KTA, que é a autorização eletrônica de viagem para a Coreia do Sul, né? Já que brasileiro não precisa de visto. A Sara, minha irmã, era a primeira vez indo para a Coreia, então a gente teve que fazer. Você faz no site, é super simples. Temos seguro saúde, que deu esses $120 para as 3 pessoas por 3 semanas na Coreia. Ultimamente a gente tem usado o Safety Wing, o Nomad Insurance. Toda vida que eu viajo, eu tenho seguro viagem, mas eu nunca precisei usar. Então, assim, espero continuar sem precisar usar. Já vi muitos relatos na internet de que essa é uma boa opção. E coloquei aí o valor do eSIM, que a gente comprou o eSIM, né, para as 3 pessoas. Eu usei o BG, o Big, eu nunca sei como é que fala o nome dessa marca. Em 2023, a gente usou também o eSIM da Olafly. Os dois funcionam, mas o BG, ele é sempre mais barato. O próximo tópico é saque. No total, a gente sacou 570 mil wons. Nós só sacamos dinheiro 2 vezes, porque sempre que a gente saca dinheiro em viagem, você paga taxa para usar o caixa eletrônico, né? Então a gente procura sacar uma quantia alta, já que eu tô pagando aquela taxa, para não precisar sacar de novo. Aconteceu que a gente precisou sacar de novo, mas foi só um pouco. Na Coreia, em algumas ocasiões, é importante você ter dinheiro, principalmente para recarregar o seu T-Money, que é o cartão de transporte público. Você não tem como recarregar com cartão de crédito. A gente também, quando quer comer, tipo, comida de rua, precisa. A gente usou dinheiro para pouquíssimas outras coisas, mas principalmente para essas, então você meio que vai ter que ter algum dinheiro vivo ali. Pra gente, é vantagem sacar direto do nosso banco. A gente não usa esses cartões de viagem, mas a minha irmã tem o Wise, eu sei que ele funciona. Eu sei que funciona porque ela já usou em outras ocasiões, mas a gente não chegou a usar ele na Coreia. Uma coisa importante quando você vai sacar dinheiro é que você tem que prestar atenção se tá escrito global, né? ATM, Global ATM, você vai no banco. Aquele banco deixa você fazer saque com cartão internacional, mas só algumas máquinas deixam. Então você tem que procurar a máquina que diz que é global. Próximo tópico é transporte. Nesse do transporte tem os nossos trem-balas, né? Que tem esse KTX, é o trem-bala. Eu já falei em outros vídeos, mas vou dizer aqui de novo. Você pode comprar online no site Let's Go Korail. Vou colocar todos esses sites, essas informações extras na descrição do vídeo. Esse site aceita os cartões internacionais, o que facilita bastante. Mas se você preferir comprar na máquina na estação, parecido com o banco, você também tem que procurar pelas máquinas que aceitam cartões estrangeiros. Tem também aí o valor do ônibus do aeroporto. Você tem algumas opções saindo do aeroporto de Incheon para ir para o centro de Seul. Eu nunca peguei nenhuma das outras opções além do ônibus limousine, porque eu acho esse ônibus muito prático, super confortável. Chegando no aeroporto, você consegue comprar na máquina lá, a máquina aceita cartão internacional. Na volta, não tem como você comprar, né, porque não tem essas máquinas nas ruas. O que a gente faz é recarregar o valor do ônibus, que a gente pagou 17 mil wons por pessoa, no nosso T-Money. E aí a gente paga o ônibus como se a gente estivesse pegando um ônibus normal de linha, né? Você encosta. Só que quando chega no aeroporto, você não precisa colocar na saída, porque aquele valor é fixo. Também em transporte a gente pegou alguns táxis, principalmente saindo das estações de trem, né? De Pohang e Busan, porque não tem a mesma infraestrutura de Seul, assim, que tem mais opção de transporte. Então, a gente algumas vezes teve que pegar táxi. Tem 2 opções para pegar táxi. Você pode pegar um Kakao Táxi ou você pode usar o aplicativo que hoje em dia existe próprio para estrangeiro, que é o K-Ride. Tem um pequeno detalhe que eu tenho minha conta do Kakao Táxi e ela funcionou de novo, porque eu já tinha antes. Mas aí chegando lá, a gente precisou pegar 2 táxis, porque o táxi na Coreia, o carro geralmente é pequeno e no porta-mala eles têm aquele gás, que nem muito taxista tem no Brasil, no carro, né, pra ser mais barato, o gás natural. Então não cabia nossas malas, porque eram 3 pessoas. Então algumas vezes a gente pegava 2 táxis e se dividia, a gente tava indo pro mesmo canto, mas não tinha outra forma de caber nossas malas. Geralmente eu pedia no meu aplicativo do Kakao Táxi
E o Marcelo, meu marido, ele só conseguiu o K-Ride, ele não conseguiu usar o Kakao Táxi de jeito nenhum. E o K-Ride super funciona, porém ele é um pouquinho mais caro do que o Kakao Táxi. Vocês estão vendo aí na tela um recibo dos táxis que a gente foi pro mesmo lugar. Vocês vão ver que um é um pouquinho mais caro do que o outro. Não é nada anormal, tipo assim, vou pagar o dobro do preço porque eu sou estrangeiro. Mas eu notei isso e achei relevante falar aqui, que é um pouquinho mais caro. Se você tem uma conta Kakao Táxi ou você conseguir fazer, é melhor porque você vai economizar um pouco. Ainda na questão transporte, vocês estão vendo agora um transporte Won, porque foi o transporte que a gente usou, o dinheiro que a gente sacou, né? Principalmente no T-Money. O T-Money é só no dinheiro. No total, a gente gastou 350 mil wons para se locomover de tudo, né? Que tudo que precisava de money, a gente se locomoveu usando esses 350 mil wons. Foram 3 pessoas, 3 semanas. Contando também que a gente, cada um, usou 17 mil para pegar o ônibus do aeroporto na volta. Não dá para ter muito uma média de valor da passagem, porque as passagens na Coreia são calculadas pela distância. Então, por isso que você tem que colocar, né, encostar lá o seu T-Money quando você entra e quando você sai do ônibus. Então, eu pessoalmente nunca reparo, tipo, quanto é que deu a passagem, porque dependendo de onde você tá indo, dá mais ou menos. Mas a gente gastou nessas 3 semanas 350 mil wons. Por algum motivo, teve um dia que a gente pagou um táxi com dinheiro. Eu não sei se a gente tava meio... Sabe quando você tá em viagem assim, meio cansado, você só quer resolver? A gente pagou com o dinheiro que a gente tinha ali mais fácil. Então, foi a única outra coisa relacionada ao transporte que a gente usou esse dinheiro, que não precisava, a gente podia ter pago com cartão, mas sei lá, 5 minutos de loucura a gente pagou com o dinheiro vivo, né? Próximo tópico, alimentação. Como eu falei, a planilha tá disponível, tá na descrição. Esse tópico é o mais extenso, eu acho, porque obviamente a gente tem que comer várias refeições por dia e a gente come bastante, então tem muitos gastos lá relacionados com comida. Eu separei esses que vocês estão vendo na tela, são alguns que eu tirei assim para dar de exemplo, tipo, para vocês terem noção de uns preços médios. E a gente não tinha a intenção assim de economizar, então a gente comia um tanto bom, um tanto que a gente, tipo assim, pra ficar satisfeita, às vezes a gente ia num café, a gente, vamos pedir um outro pedacinho de bolo, porque a gente, quero comer um bolinho a mais, a gente ia lá e pedia. Então, se o seu foco é economizar, tem como você economizar, inclusive eu coloquei aqui nos exemplos alguns restaurantes mais baratos. Mas para que vocês tenham em mente que esses valores são sempre de refeições de 3 pessoas. Eu coloquei essa Cool, que deu $11,89. Aí, como esse eu queria colocar alguns exemplos, né? Daria esses R$ 68,61. Assim que a gente chegou em Seul, a gente chegou super tarde, cansada, e a gente queria comer. Aí o Marcílio foi na Cool, ele comprou 6 arrozes instantâneos, 3 peitos de frango, daqueles prontos que tem na conveniência. Eu lembro bem que ele comprou um kimbap, aquele de triângulo, de atum, pra Sara comer, porque ela não queria arroz e frango. E se ele comprou alguma outra coisa, eu sinceramente assim não lembro, mas foi ali a janta daquele dia pra nós 3. E sobrou arroz, né? Porque ele comprou um pacotinho que vinha com 6. Eu coloquei 4 cafés. Comecei pela Paris Baguette, porque foi a que a gente mais foi tomar café da manhã de manhã, porque perto do nosso Airbnb em Seul tinha uma Paris Baguette. A Paris Baguette é ótima, ela abre cedo, ela é barata. O único defeito da Paris Baguette é que ela não tem leite vegetal, e a Sara tem intolerância à lactose, e eu prefiro, tipo, de manhã assim, tomar com leite vegetal, que eu acho que eu fico menos cheia, sabe? Às vezes o leite normal, me sinto assim, meio pesada. Essa Paris Baguette que eu peguei deu $20,25, né? Que é em torno de R$116,84. Se vocês forem ver na planilha, vocês vão ver que tem inúmeras vezes Paris Baguette. Às vezes dava menos, às vezes dava mais, dependendo da fome do dia. Às vezes a gente comprava alguma coisa pra deixar na mochila, né, pro resto do dia. Mas com $20 para 3 pessoas é uma quantidade boa pra você tomar ali no seu café da manhã. Pelo menos foi pra gente, né? Embaixo da Paris Baguette tem Pascut. É uma outra rede de café bem fácil de ser encontrada assim na Coreia, porque lá tem 1 milhão de cafés, né? Eu acho a Pascut um pouco mais caro do que a Paris Baguette. E o bolo de lá é um dos melhores bolos dessas cafeterias de rede. E aí, geralmente, quando a gente ia na Pascut, era o dia que a gente queria comer um bolinho a mais. E por ela ser um pouco mais cara, eu coloquei aí, né?
Esse exemplo da Pascute que eu coloquei deu R$ 205,41. Então veja que foram vários bolinhos a mais. Mas também tem mais de uma menção da Pascute na planilha, se você quiser ver aí uma média. Esse Corico café tá no vídeo que eu mostro cafés em Yeonnam-dong. Esse café é os cafés que é bombado, que o povo indica no Instagram, e que foi uma decepção. Nenhum dos três gostou da comida que a gente comeu lá. Mas, né, não tinha como saber antes. E você vê que ele também é um pouquinho mais caro. Nesse caso aqui ele deu mais barato do que o Pascute, mas é porque nesse dia do Pascute a gente deve ter se passado um pouco. Porque eu lembro no Corico, porque inclusive tá no vídeo, que cada um pediu uma bebida e um bolinho. Pro Pascute ter dado mais caro, a gente deve ter pedido vários bolinhos no Pascute. Eu coloquei também aí o Zé Millennium, que é o café do pai do Jimin, que tem em Busan. Tem muita gente que quer ir, né, por conta de ser do pai do Jimin. Deu quase a mesma coisa do Corico. Então esses cafés que são um pouquinho mais famosos, eles são um pouquinho mais caros, mas também, assim, nada fora da realidade. Os 3 próximos restaurantes foram restaurantes mais baratos, que eu quis botar pra também vocês verem, assim, né, a diferença de preços. Esse Palpang Gimbap foi apenas um preço de um kimbap, né? Porque eu falei, para 3 pessoas, mas esse eu lembro bem que foi só um kimbap. Então, um kimbap, R$21. Esse Mom's Touch é uma rede de fast food coreana. Então, é uma comida mais barata, né? Porque fast food sempre mais barato. Eles são especializados em frango e eu acho que no dia que a gente comeu lá, todo mundo comeu algum tipo de sanduíche com frango frito, né? Deu esses R$108,88. E o restaurante Sada é um restaurante bem baratex. Eles têm kimbap, eles têm bibimbap, eu acho que eu comi um udon. Então no dia que a gente foi lá, foram as 3 pessoas, cada um comeu uma coisa. Geralmente a gente pedia pelo menos uma ou 2, tipo, lata de refrigerante. Quase nunca a gente pedia 3, porque 2 a gente divide para 3 pessoas. Mas para vocês também saberem que tinha pelo menos um refrigerante, né, nesses valores aí. Tem outros 2 restaurantes, que é o Yuzu Ramen e o Hoho, que eu considero como um restaurante mais arrumado, tipo, não é uma rede de fast food, mas também não é um restaurante chique. No último vídeo que saiu semana passada, do último dia, a gente foi nesses 2 restaurantes. A gente almoçou no Yuzu Ramen e jantou no Hoho, que foram restaurantes que a gente gostou bastante. A gente foi mais de uma vez na viagem. E a média de preço, ó, 165, 192 de uma refeição, de um restaurante que você senta, trazem a sua comida, que é um pouco mais arrumadinho. Por último, tem o Wangbi Jeep, que é um local de churrasco coreano em Myeongdong. Carne na Coreia é extremamente caro. E na maioria das vezes que a gente foi no Wangbi Jeep, a gente comeu carne bovina. Eu não como porco, a Sara come mais ou menos. Então acho que só teve uma vez que o Marcelo pediu, porque vai ter mais de uma aparição desse restaurante na planilha. Comer carne bovina, né, vai dar sempre mais caro. Então vocês vão ver, né, a gente foi lá, R$676. É realmente o valor mais elevado, porque carne bovina é caro na Coreia. Do mesmo jeito do transporte, também tem uma categoria alimentação em won, porque a gente usou o dinheiro que a gente sacou. A gente usou esse dinheiro principalmente para comer comida de rua. Tem um vídeo mostrando tudo que a gente comeu numa noite em Myeongdong. Depois a gente usou também para comprar algumas outras coisas, tipo assim, manju, o peixinho recheado, às vezes uma água, mais um hot dog na rua. Próximo tópico, compras. Eu tentei reproduzir a mesma ideia da alimentação. Compras são coisas individuais, né? Cada pessoa tem sua própria preferência e às vezes você vai viajar, tá querendo economizar, você não vai fazer muita compra. Eu tentei pegar alguns exemplos de lojas que são famosas, coreano, ou coisas que eu sei que as pessoas às vezes podem ter um interesse em comprar na Coreia. Vocês estão vendo aí a primeira 2 vezes Tamborins. A Tamborins é uma marca conhecida de perfume, é do mesmo grupo da Gentle Monster, que tem os óculos de sol. A Jennie do Blackpink faz a propaganda. Eu comprei na primeira ida na Tamborins um perfume mini, ele tem 14 ml e foi esse daí que foi R$183. E depois o Marcelo comprou um perfume de 50 ml que foi R$586, para vocês terem a noção do preço. Tem também a Blue Elephant, que pelo que eu entendi, que meio que imita um pouco a Gentle Monster, se não é isso. Foi o que eu entendi. O legal da loja é que todos os óculos da loja têm o mesmo preço, que é 49.900, tipo 50 mil wons. Tanto eu quanto a Sara compramos um, porque a gente comprou em momentos diferentes, tem 2 vezes Blue Elephant na lista. Deu R$208,47 um óculos. Essa All That K e a K-Town For You são 2 lojas de K-pop. Nessa All That K a gente comprou 3 chaveiros, aquele mini, que é a
reprodução do Light Stick. Esse aqui é o meu da Army Bomb. A Sarah comprou um mini Light Stick do Seventeen e o Marcílio comprou do Le Serafim. Aí esses 3 mini chaveiros foi muito caro, gente. R$ 484,10. Na hora nós somos levados pela emoção, todos 3, comprando de grupos que a gente gosta, mas pensando em retrospecto, achei caro demais. Na K-Tal For You, eu mostro no vídeo de Gangnam, eu não lembro exatamente o preço de cada álbum, mas foi comprado um álbum do Stray Kids, comprou um álbum das Aespas e comprou um álbum do Seventeen. Então, 3 álbuns de K-pop deu R$ 283,94. Claro que os preços variam, por isso que eu tô dizendo, eu não lembro o preço de cada um, mas pra vocês terem uma ideia de que 3 álbuns deu esse valor. Então, um pouco menos de R$ 100 cada álbum. Nintendo foi um jogo que o Marcelo comprou. Algum jogo da franquia, né, Legend of Zelda, eu não lembro exatamente qual foi. Um jogo da Nintendo foi esse valor aí, que é interessante esse valor, vou focar aqui no valor em dólar, $46,47, pois o mesmo jogo nos Estados Unidos custa R$ 59,99 mais as taxas. Então, comprar jogo, por mais que a gente mora nos Estados Unidos e tenha fácil acesso, foi mais barato comprar o jogo na Coreia do que nos Estados Unidos. Temos aí uma Olive Young, que o valor dessa Olive Young foi bem alto, porque foi também a Olive Young que a gente foi no último dia. A gente foi na Olive Young em diferentes ocasiões, mas nesse último dia eu não lembro exatamente, tipo assim, o preço de cada coisa que foi que a gente comprou, mas eu mostrei um pouco no vídeo das últimas 24 horas na Coreia. Então, se vocês já assistiram esse vídeo ou tiverem curiosidade de olhar, vocês vão ver que tem bastante coisa. Comprei bastante hidratante, a gente comprou protetor solar pra trazer extra. Sarah comprou pincel de maquiagem, a gente comprou uma ampola, comprou bastante coisa. Uma coisa interessante de falar sobre as compras é que a maioria das lojas tem o retorno do imposto, né, que você vai ver escrito lá, tax free. Algumas lojas fazem na hora, como é o caso da Olive Young. Quando você vai comprar, você chega no caixa, você dá seu passaporte e ali automaticamente eles já tiram o valor do imposto, então você não paga esse imposto. Algumas lojas você paga o valor completo e você recebe o valor do imposto de volta no aeroporto. Na maioria dos casos, você tem que gastar pelo menos 15 mil wons para ter direito ao retorno do imposto. Se você gastar menos do que isso, mesmo que a loja tenha o programa de tax free, você não recebe o imposto de volta. Vamos agora para atrações e passeios. A primeira atração que tem escrita aí é a Busan Capsule, que é aquela cápsula que vai no trilhozinho na beira do mar. Como essa cápsula tende a esgotar, o ideal é você reservar, né, e pagar antes no site. Informação na descrição. Aceita cartão internacional, então a gente fez isso com antecedência. Outro passeio que a gente reservou com antecedência foi o Jardim Secreto do Cheongdokgung, que é um dos palácios que tem lá em Seul. Esse passeio, ele é pago extra e ele também esgota, principalmente na época que a gente foi, que foi a época do outono, ele estava esgotando super rápido, porque esse jardim fica belíssimo. Ele é belíssimo em todas as épocas, mas no outono ele fica muito bonito. Se você tiver interesse em fazer esse passeio, é bom você reservar com antecedência. O site que reserva também tá na descrição e aceita cartão internacional. Porém, quando chegar lá, você tem que também comprar a entrada do palácio. Eu não sei se dá pra comprar a do palácio online, porque não tentei. Mas chegando lá, a gente teve que comprar a do palácio. A entrada desse palácio do Cheongdokgung, quanto a do Gyeongbokgung, que é o mais famoso, a gente comprou no local. Todas essas outras atrações, Namsan Tower, Lotte Tower, Passeio do Rio Han, a gente comprou usando o Klook. O Klook é um site que vende atrações ao redor do mundo. Eu sinto que ele é bem forte para comprar atrações na Ásia, principalmente Coreia e no Japão. Quando a gente foi pro Japão também a gente usou bastante. Porque como esses países têm algumas restrições, às vezes você não consegue comprar usando seu cartão internacional, o Klook é feito para o estrangeiro conseguir comprar essas atrações. Algumas outras coisas aqui a gente também comprou no local. Esse Sea Train compramos no local. E a última coisa é fotos cabine. Eu não sabia onde pôr isso nas categorias, achei que era uma atração. Porque todo mundo que vai assim pra Coreia, eu acho que já viu, sabe dessa cultura da cabine de foto e quer tirar foto lá também. Essa que a gente foi, eu achei ela caríssima. Ela foi mais cara do que a média, mas é porque a nova moda daquela que tira de ângulo assim, a gente acabou tirando essa. E aí eu não sei se é por isso que ela foi mais cara, mas enfim, tava lá, pagamos e pronto. Tem algumas atrações que a gente também pagou com dinheiro. Eu adoro ir no Noraebang, que é o karaokê, né? Aquelas salas privadas. Em 2023 eu fui no Noraebang que você pagava pelo tempo. Achei complicadíssimo, então hoje em dia eu sou adepta e nos meus vídeos eu sempre que eu mostro Noraebang eu falo, vou falar de novo. Procura o Coin Noraebang ou Coin Karaokê.
Coin é moeda em inglês e se refere, né, à moeda, mas assim, você paga pelo tanto de músicas. E aí não importa se você vai demorar ou não para encontrar sua música lá no sistema, porque você pagou pela música, você não pagou pelo tempo. Eu acho isso super útil pra gente que é estrangeiro, pois eu não sei coreano, eu sei apenas identificar as letras do alfabeto, que também é útil, porque às vezes você procura lá em inglês, mas o nome do artista tá em coreano e você, será que é essa pessoa mesmo? Esses norebangos de coin também, eles aceitam cartão, mas tipo assim, eu não quero ter que lidar com um sistema que eu não entendo direito, porque quando você volta a cédula, você só enfia lá, é bem claro onde é que você enfia a cédula, você enfia e aparece lá o númerozinho, você tem 15 músicas pra cantar, e aí ó, é só se esgoelar. Tem algumas outras coisas aqui que realmente a gente precisava ter dinheiro. Quando a gente foi na experiência do Running Man em Busan, que foi muito legal, eu não esperava que ia ser tão legal, foi muito legal, você tem que colocar suas coisas no armário, só tinha como você botar uma moedinha lá de 1000 won, se eu não me engano. Então assim, às vezes você tem que ter um dinheirinho ali, porque vai que acontece uma coisa assim, tem que ter esse dinheiro. Na maioria dos casos você consegue usar seu cartão, mas vez ou outra aparece essa situação que você, preciso ter um dinheiro aqui para uma coisa específica. Chegamos nesse tópico que eu agrupei e coloquei como beleza e saúde. Mas a realidade é que eu não sabia exatamente como agrupar, porque é uma coisa bem específica, não é uma coisa que todo mundo vai fazer. Mas é meio que eu quis colocar coisas que eram relacionadas com beleza e saúde, que é muito barato na Coreia, é famoso por ser barato, e que talvez seja do seu interesse fazer quando você for à Coreia. A gente já tinha ouvido falar que óculos é super barato pra fazer na Coreia, mas aí a gente deixou passar da outra vez, né, na primeira viagem. Dessa segunda viagem a gente quis ir atrás de fazer esse óculos, principalmente pra Sarah, porque ela tava precisando de um óculos novo e ela usa um tipo especial de lente, uma lente prismática, que é meio complexo. A gente, não, vamos tentar fazer lá na Coreia, porque se eles são os melhores mesmo de fazer óculos, eles vão saber fazer essa lente prismática. E aí a gente conseguiu fazer o óculos dela. Ela tem usado desde novembro até hoje em dia, o óculos está ótimo, super funcionou. Esse de $110 foi o óculos da Sarah. E aí no final da viagem, o Marcílio, já que a Sarah fez o óculos dela e gostou, vou fazer um pra mim também. O do Marcílio foi um pouquinho mais caro, porque como o grau dele é mais elevado, ele tem que fazer aquele processo de afinar a lente, então a lente dele foi um pouco mais cara. Eu mostrei também um pouco no vlog do último dia de viagem. Talvez convertendo em real o valor seja alto, mas mesmo assim nem tanto. Na época que a gente tava na Coreia fazendo a nossa viagem, a minha mãe fez um óculos novo em Brasília e o óculos dela foi R$1.500. Então, dependendo, acho que até a conversão do real é bom. Mas esse óculos Marcílio, $140, aqui nos Estados Unidos teria sido no mínimo uns $500. Então, pra gente compensou demais. Temos Lee Kaja e Lianjang. Tem um vídeo só mostrando os procedimentos que eu fiz. O Lee Kaja foi o procedimento de spa de cabelo e o Lianjang foi o botox, o ultrassom, tem tudo esse vídeo explicado também no canal, quem quiser saber mais detalhes. E esse Lee Kaja foi eu e a Sarah, então foi duas pessoas que fizeram spa de cabelo, e o Lianjang também foi eu e a Sarah, duas pessoas fazendo procedimento estético. Então aqui, esses valores, eles são meio assim, porque, por exemplo, eu não fiz no óculos, mas o Marcílio não fez procedimento estético. Então eram 3 pessoas, mas não necessariamente as 3 pessoas, né, fizeram esses procedimentos. Por fim, o retorno do imposto. Quando eu tava falando das compras, eu mencionei que algumas lojas fazem na hora, outras não. As que não fazem na hora, vão lhe dando as notas fiscal, você junta. Eu mostrei um pouquinho também no vídeo do último dia. Esse vídeo do último dia eu mostrei um pouco de tudo. Quando você chega lá no aeroporto, tem os quiosques, você escaneia essas notas fiscais e depois você passa a segurança, tem o canto específico que você vai lá receber o seu imposto de volta. Lá você tem a opção de receber o seu imposto de volta em won, em yen, que é a moeda japonesa, em yuan, que é a moeda chinesa, ou em dólares americanos, que foi o que a gente fez. A gente pegou esse valor em dólar. No total, né, de todas as coisas que a gente fez, a gente recebeu $68 de volta. Então, a conta final tem esse menos 68, que foi o valor que a gente recebeu de volta do imposto. Com isso, encerrei as categorias. O valor total da viagem tá aí na tela. O valor das passagens, o valor da hospedagem, o extra lá, que foi do começo, seguro e sim, do saque, o que a gente gastou com transporte, alimentação, compras, as atrações e passeios, beleza, saúde, e o menos ali, que foi o retorno do imposto. Convertendo de dólar para real, usando aquele valor de 5,77 que eu falei, no total deu R$ 69.453,15. Então a gente gastou próximo, né, para arredondar, R$70 mil. Eu sei que é um valor alto, mas
tenha em consideração que a gente passou 3 semanas na Coreia e é um valor para 3 pessoas. Então aí no final eu dividi por 3. Por pessoa seria R$ 23.151,05. Esse valor de 23 é um valor alto, porque a gente gosta de ficar em Airbnbs, hotéis mais confortáveis. A gente, como eu falei, teve bastante vezes que a gente, tipo assim, a gente foi umas 3, 4 vezes em churrasco coreano, que são refeições mais caras. A gente fez esses óculos, fez procedimento estético. Então, como vocês têm acesso à minha planilha, se vocês quiserem, por exemplo, fazer a cópia de vocês, eu vou somar esse total, mas eu não vou fazer um óculos, eu não vou botar botox, então você tira esse valor e aí você simula mais ou menos o que é que você acha que você pode gastar na sua viagem. Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil. A intenção desse vídeo é ajudar vocês na viagem de vocês. Espero que todo mundo que esteja vendo o vídeo e que tá com interesse de ir à Coreia tenha a possibilidade de ir, pois é incrível. Fui 2 vezes e eu não vejo a hora de voltar. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Qualquer coisa que você tiver pra me dizer, coloca nos comentários, seja que você gostou do vídeo ou se você tiver alguma dúvida. Eu sempre respondo os comentários. Tento ajudar na medida do possível, né? Se tiver no meu alcance responder a pergunta. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!